Nosso tema de hoje, para a nossa reflexão, a evolução. Essa explicação é genérica, não poderia ser de outra forma. São muitas as variáveis a depender de cada caso. Como entender a expressão "a vida pode ser uma questão de interpretação"? Porque as coisas que nos acontecem muitas vezes são boas ou ruins, a depender do nosso entendimento dos fatos, nossa postura, nossa interpretação. O que para uns é tragédia, para outros é uma oportunidade de crescimento espiritual. À medida que evoluímos, expandimos a nossa consciência e por isso nossa aferição do acontecimento é mais acertada. Então, realmente, entendemos situações de complexidade, de dificuldade, como que ruins, mas na verdade é um aprendizado que se registra em nós. Porque todos nós, invariavelmente, passamos por situações complicadas e que a gente, analisando posteriormente, sempre deixa um melhoramento, embora ficam cicatrizes, às vezes não aceitamos de maneira tranquila, mas registrou em nós. Pelo menos um pouquinho do nosso orgulho ficou para trás. Então isso se adquire evolução. Ao contrário de outras situações que a gente julga ser boas, às vezes satisfazendo as nossas ambições e buscas na vida, na materialidade e tudo mais, faz com que a gente não adquira simplicidade da maneira que registre algo que a gente leve para a vida, porque são tudo experiências que a gente acaba por angariar e aquisições que a gente não perde mais, que são aquelas eternas, são as do nosso espírito. Então, por isso que gozamos já nesta vida por coisas boas que a gente já adquiriu nas outras. Às vezes a gente pensa, mas não evolui nada nas outras. Não. Essa vontade de buscar o melhoramento, uma perseverança que a gente tem, uma aceitação melhor dos fatos, já são aquisições que a gente teve. Porque não teria como a gente angariar tudo que a gente tem de melhor hoje nessa existência. Vivemos ainda alguns resquícios da antiguidade do nosso espírito, mas virtudes já a gente nota. Pensemos, uma vida com muita fartura, sem dúvida, algo bom. Contudo, lembremos, ter não é ser. É muito parecida com a história que eu falei, que eu vivenciei ontem. Então tá nisso. A pessoa tem muitos haveres, fortunas, mas falta-lhe a simplicidade, de se reconhecer, de saber que naquele momento está equivocada, que aquela pompa não vai lhe fazer bem no futuro, que vai ter que passar por situações a refletir os seus atos. E ser é aquilo que a gente está, o que a gente carrega, o que a gente é, o que os outros às vezes podem até se enganar, mas aquilo que realmente a gente é dentro, o que a gente sente realmente. A gente já não pratica aqueles mesmos julgamentos de outrora, tem uma simplicidade, sabe se pôr em todas as situações das pessoas que muitas vezes a gente julga, todos aqueles episódios ali que a gente condena, a gente já foi daquela forma. Medo do desconhecido.
Esse, creio, todos nós temos esse medo. Basta vencer o medo, descortinar o véu, investigar para tornar o desconhecido conhecido. Então, é muito mais simples a gente falar da nossa intimidade, de mim mesmo. Porque quando surge uma situação diferente, que indaga uma mudança, até de vida, dá para se dizer assim, a gente tem uma dificuldade imensa, porque é algo desconhecido, né, por uma ideia muito simples, a de que a gente quer ter o controle. À medida que a gente não tem o controle da situação que virá, cria-se um pequeno pânico dentro de nós, ou grande, à medida que a gente der. Então é somente uma situação diferente que vamos ter, se é em outro local, se é em outra situação de vida, a gente vai ter as condições, porque nada que é dado para nós, a gente não vai ter as condições de ajeitar, de equacionar e de viver melhor. Na minha situação foi. Porque a situação indagadora daquele primeiro momento, que me sugestionou uma mudança, aprendi muito, expandiu-se muito, como disse no trechinho anterior ali, porque num momento tu acha que é uma situação desafiadora que tu não vai conseguir, mas noutra que não tem, tu vai ter que encarar de qualquer forma esse novo, esse desconhecido. Então, tu vai ter os meios, sempre. A culpa que encarcera a alma. Essa situação é fruto de uma percepção limitada. Não existem males irreparáveis, e todos nós, independente do crime que tenhamos praticado, somos resgatáveis. A própria vida, a própria existência que nós estamos tendo, Deus nos dá isso. É sempre uma oportunidade nova. Quantas pessoas se sentem muito culpadas por alguma situação que praticou, um erro que cometeu, acham que não são mais dignas de viver bem, de ter uma situação favorável, de ter uma paz de consciência, que é a principal. Se Deus nos dá sempre a oportunidade de reencarnarmos e termos família, a oportunidade de estarmos até junto com as pessoas que a gente prejudicou de alguma forma e as que nos prejudicaram também, vem para o cenário da vida juntos para novamente se melhorar, quebrar esse gelo, essas querrelas que a gente praticou lá atrás. Então somos privilegiados. Por que nós vamos nos culpar? Porque quem de nós também não praticou erros? Porque as nossas tendências são coniventes ao planeta que vivemos. Somos ainda imperfeitos. Às vezes até temos atos maus, mas estamos aonde deveríamos e com as pessoas que devem e estão ao nosso lado, na vivência, na família principalmente, os mais acirrados, e na sociedade em geral. As rivalidades, as diferenças que temos, está tudo aí como oportunidades. Então, diferente da ideia que a gente tem de que quando a gente tem uma dificuldade com uma pessoa, a gente quer que aquela pessoa esteja longe, que não apareça mais. Ao contrário, o Criador sabe o que é necessário para os nossos melhoramentos, que é exercitar o perdão, ter caridade, compreensão entre nós e as outras pessoas também. Então, por isso que tudo se equilibra. Nós é que somos rebeldes, de não querer entender as situações que nos envolvem.
casamento que vai mal. Às vezes, apenas asfixiamos o diálogo. A gente sabe que tudo se resolve na medida do possível, porque não devemos nos acomodar e achar que não precisamos ter o contato como do início da compreensão. É claro que isso é muito complexo, porque existem outros tipos de dificuldades. O casamento que vai mal, isso é muito relativo, né? Pode ser uma situação passageira, uma divergência, mas se dialoga, mas precisamos também ter a compreensão que quando isso foge, né, aí cada um decide da melhor forma. O azedume e a irritação. Basta mudar a postura, adoçando a vida através do bom humor. Cada situação dessas pode ser analisada de formas diferentes, a depender do entendimento de cada um. Também isso vai muito da particularidade de cada um. Porque a pessoa que tem o hábito de ser azeda, né, e de ter a irritabilidade, é algo que é interno. Às vezes a gente entende quando se repercute a nós, que é com nós, mas não é. É algo que a pessoa é com todas, porque carrega essa insatisfação interna e tende a colocar para fora. Então a mudança de postura vai depender dela mesma e não daquilo que a gente queira impor. O que pensar daqueles que sabem de tudo isso, mas preferem não buscar o autoconhecimento e a autotransformação? Essa é uma situação muito peculiar, porque a doutrina espírita nos dá um horizonte muito largo. O entendimento não tem como ser mais especificado para nós. Tu buscar, tu estudar, te dá uma perfeita ciência das coisas. Mas a vivência é que está. Às vezes não vale de nada. A gente nota ao longo desses anos que eu tenho esse entendimento e que me relaciono com pessoas do meio, porque é muito mais fácil a gente falar do meio da tua religião do que criticar a das outras. Mas a vivência, tu buscar ir afinco, proporcionar um melhoramento, é claro que a duras penas, porque é muito fácil a gente se comprazer naquilo que a gente gosta e que às vezes, ou na maior parte das vezes, é errado. Mas tu ir a fundo, como se diz, falar sobre isso é muito fácil, mas a vivência que vai trazer a transformação, o fruto bom que a gente precisa desfrutar na vida. Isso vai realmente contar, a satisfação interna, não o que os outros pensam por aquilo que tu eventualmente esteja passando, por muito bonito, é muito apreciado, mas também aquilo que a gente tem como vivência no dia a dia, como no nosso habitat natural, como eu costumo dizer, lá no dia a dia, na hora das alfinetadas, na hora de algumas dificuldades, de que maneira estamos nos portando, estamos sendo mais compreensivos com os outros e principalmente conosco mesmo, estamos tendo a ciência mais perfeita daquilo que realmente somos e não aquilo que projetamos ser, que às vezes a gente faz uma avaliação equivocada da nossa própria percepção.
E nós às vezes não somos. Basta que os acontecimentos venham. Por isso que se fala que hoje, ou no tempo atual, as pessoas estão se mostrando tais quais elas são. E nós também. Então a gente precisa se analisar um pouco. Como é que estamos reagindo em casa, com aqueles mais chegados? Estamos sendo compreensivos? Estamos entendendo o momento de cada um, como a gente quer que os outros entendam? É para a gente refletir. Então, a explicativa dessa pergunta: muitos nesta vida preferem viver de migalhas, a trabalhar e custear a própria vida. Nesse caso, a mendicância torna-se um meio de vida. Porém, não nos preocupemos com as atitudes alheias, preocupemo-nos conosco mesmo, porque Jesus já alertou a cada um segundo as próprias obras. Então, realmente a gente vai ser o fruto daquilo que a gente se esforçou. É assim nas aquisições da materialidade. A gente tem o que a gente ambiciona mentalmente e o que a gente trabalha para que as coisas ocorram na nossa vida. Isso em qualquer meio. Então não tem como nos darem gratuitamente evolução, melhoramento moral, espiritual, a gente ser mais leve, ser mais compreensivo, se não trabalharmos as nossas deficiências, que são as situações contrárias a tudo que é de melhor. Então tudo que a gente possa analisar como inferioridade que a gente carrega, a gente precisa de alguma forma tirar um pouco a cada dia, porque essa é a nossa proposta de vida. Sempre foi, inclusive das outras que a gente teve, mas sempre deu para deixar para depois. Ou não quero agora, não vou ter aceitação, não gosto e pronto. Nisso a gente é muito semelhante às crianças, é birrento, não quer, não quero, não vou fazer. Só que é como que um dever de casa. Às vezes, ou a gente já ouviu muito falar que a gente não pediu para nascer, a gente suplicou para nascer. Porque temos uma necessidade enorme de evoluir. E só evoluímos aqui, no corpo. Como se diz, é no batente ali, é no olho de novo. Respaldados por muito sentimento de amor, porque todos nós temos um respaldo muito grande de benfeitores, não só desencarnados, porque cada família tem um anjo junto. Não digo um anjo perfeito nas condições que a gente possa pensar, mas aquele ser mais ameno que vai te ajudar na execução dessa missão, entre aspas, porque às vezes esse termo de missão, as pessoas colocam um peso excessivo nas costas e querem que toda a família fique bem, né? Querendo ajudar a todos, e a gente sabe que não é assim também. Dentro dessa linha de raciocínio, considerando as encarnações passadas, podemos afirmar que existem relações de ódio que se perpetuam há séculos. Sim, e apenas o perdão é capaz de deter essa bola de neve. Em meio a ódios e vinganças, é preciso que um dos lados decida perdoar para encerrar esse ciclo funesto. Porque muitas vezes todos nós temos alguém que a gente tem uma diferença muito grande, creio. Algumas já sanadas ou mais ou menos,
mas vale a nossa intenção de pôr um fim a esse ciclo vicioso, como ele fala ali. Nós estendermos, seja em pensamento, se não pudermos ter o contato, porque nós vamos nos libertar. Não é o outro, é nós. Nós fazendo a nossa parte é o que consta. Se o outro ter a mesma tomada de decisão, melhor ainda. Mas precisamos fazer a nossa parte. E ele continua: mas e se uma das partes não quiser acabar com o ciclo de ódio e vingança? Cada um responde apenas por si. Aquele que perdoa se desvincula e se liberta. Em termos gerais, a vida é difícil de ser vivida. Nós, os brasileiros, temos sofrido muito com as várias crises que têm assolado o nosso país. Como entender esse fato? Deixando de lado as explicações mais profundas, podemos resumir assim: sempre responderemos individual e coletivamente pelos erros cometidos. Isso aqui é muito profundo, porque às vezes achamos que as situações que ocorrem, em termos gerais, não são justas, mas a gente sabe, como ele diz aqui, todos nós tivemos outras oportunidades, e tudo o que praticamos reflete hoje nas nossas vidas. Por exemplo, se hoje achamos que estamos sendo explorados pelo governo, ou seja, pelo que for, em outro momento, quando a gente detínhamos o poder em nossas mãos, a gente não achava que isso era dificuldade, porque simplesmente fazíamos e usufruímos daquilo que hoje a gente julga errado, só porque estamos em lado oposto. Então realmente a gente só vivencia aquilo que a gente em algum tempo semeou. Não tem como ser diferente. Então por isso que a gente deve ter o melhor uso do potencial que temos nas mãos. Seja no que for, numa pequena empresa ou numa maior, no nosso lar, sabendo que temos a necessidade de compreensão de tudo aquilo que a gente julga que é incorreto em relação a nós. Por algum motivo isso está ocorrendo hoje. Então precisamos refletir, ter a boa aceitação, não nos indignarmos, porque estamos num sistema que é justo. Nada acontece sem que tenha a nossa participação anterior. Se hoje uma situação ocorre, é porque anteriormente a gente fez a primeira agressão. Então que a gente possa refletir. A recomendação que o Senhor dá em alguns apontamentos é: não leve a vida tão a sério, mas a evolução é coisa séria. Ter bom humor e a capacidade de sorrir e fazer piada num momento de tensão, ser um pouco palhaço no picadeiro da vida, para que esta vida fique mais leve, isso não significa ser irresponsável. A fé também é uma ferramenta extremamente útil nesse caso. Façamos a nossa parte e tenhamos fé que há um Deus, há um ser superior no comando de tudo. Então, não há por que nos afligirmos mais que o necessário. Não levar a vida tão a sério significa, sobretudo,
não nos irritarmos por problemas pequenos, não perder a capacidade de sorrir, aprender a amar a vida como ela é, deixar de brigar com o mundo e as pessoas, porque as coisas não saíram como nós esperávamos. Então é uma questão sempre de acolhimento de tudo aquilo que vem para nós, porque realmente não vai ser da maneira que a gente imagina, mas sim da maneira que é a mais satisfatória, para que a gente evolua. Até porque esse é o tema nosso de hoje, a evolução. Ela é individual, intransferível e de inteira responsabilidade nossa. A gente pode ser irresponsável ao ponto de não querer, mas invariavelmente a gente vai retornar ao ponto que a gente optou por ficar parado e retomar. É como que um trabalho que é incumbido a nós fazer. Não tem, outra pessoa não vai fazer. E é o mais sério deles, é nós evoluirmos, nos transformarmos em alguém bem melhor, que a gente já é melhor, mas ainda é pouco. Precisamos nos dar mais tempo, porque gastamos a maior parte do nosso tempo em buscas que vão ficar. A gente nota, no geral, na humanidade é isso. Se sacrifica uma vida inteira e às vezes se perde a vida por conta disso, de uma busca somente da materialidade, de satisfações próprias, e esquecemos da nossa interna, que ninguém vai fazer por nós. Vão nos apoiar, vão nos ajudar, mas quem vai ter que pôr a mão na massa somos nós. Todos nós precisamos. E quanto mais evoluirmos, embora isso remeta a trabalho, empenho, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Nós é que vamos levar esse fruto melhor, para que cada vez a gente venha de uma forma mais tranquila, mais suave, mais leve, tudo aquilo que a gente quer, aquele se sentir-se bem, consciência tranquila, é o que vamos levar daqui. Que assim seja.